E agora há pouco, o canal de notícias Globo News informou que 2 irmãos confessaram o assassinato de Dom Philips e Bruno Pereira na Amazônia. Mais cedo, um dos suspeitos foi levado pela Polícia Federal até o local dos crimes. Os detalhes com Neio Gonçalves Dias. No finalzinho da manhã desta quarta-feira, a Polícia Federal e também a Polícia Civil do Amazonas mantém sigilo sobre a diligência que está sendo realizada agora e sobre o destino dos policiais. Informou a redação do jornal A Cidade de Manaus de que um dos suspeitos, o dos Santos ou o Pelado, um dos suspeitos saiu encoberto da Polícia Federal de Manaus para uma viatura policial. Não se sabe, portanto, se a pessoa, o suspeito que saiu, se ele é o Pelado ou se ele é o dos Santos. Os 2 irmãos que são os suspeitos até o momento do desaparecimento do indigenista e do jornalista. O que se sabe é que esta diligência, os policiais, a Polícia Federal e a Polícia Civil, por volta das 13 horas de hoje, eles fizeram um percurso pelo rio Itaquaí. Este rio é o mesmo rio que foi percorrido pelo indigenista e pelo jornalista inglês. Até o momento, ao que se sabe, a diligência parece que estar continuando. Nós devemos saber, nas próximas horas, se esta é ou não é, talvez, a mais importante diligência feita até agora. Raciocinem comigo. Mesmo os jornalistas e colegas com quem eu conversei da rádio Jornal da Cidade de Manaus, eles dizem o seguinte: olha, se a Polícia Federal, se a Polícia Civil pega um dos suspeitos e leva no local do desaparecimento, que é exatamente o rio Itaquaí, só pode o sujeito ir lá para identificar alguma coisa que está escondida lá. A região do Vale do Jaguari, aliás, Javari, é uma área que conecta várias ações criminosas, como contrabando de madeira, garimpo e pesca ilegal, além de tráfico de drogas. Veja na reportagem. O desaparecimento do jornalista britânico Dom Philips e do indigenista brasileiro Bruno Pereira, no Vale do Javari, pôs em destaque a remota região amazônica, na fronteira com o Peru e a Colômbia, com forte presença do narcotráfico. O local onde os 2 homens foram vistos pela última vez, quando navegavam o rio Itaquaí no dia 5 de junho, é próximo à segunda maior terra indígena do Brasil, com uma população de 6.300 pessoas, de 26 etnias, 19 das quais vivem completamente isoladas. Para o geógrafo da Universidade Federal do Pará, Ayala Colares, o aumento da criminalidade na região é fruto da fiscalização mais frouxa do Estado brasileiro. Nos últimos anos, a fragilidade das políticas ambientais, o próprio aparelhamento dos órgãos que fazem essa proteção, essa fiscalização, como exemplo o IBAMA, né, a própria FUNAI e o ICMBio, que é o Instituto Chico Mendes da Biodiversidade, foram aparelhados pelo governo federal, o que dificultou essa fiscalização, flexibilizou a ação de madeireiros e também de garimpeiros. De acordo com o pesquisador especializado na Amazônia, na ONG Fórum Brasileiro de Segurança Pública, os povos indígenas têm enfrentado ameaças crescentes e invasões de grupos criminosos. E a região do Vale do Javari, por exemplo, é uma área que ela conecta várias atividades criminosas. Contrabando de madeira, garimpo ilegal, pesca ilegal, tráfico de drogas, e é uma das principais rotas para a entrada, para a circulação de cocaína de origem peruana, e que conecta, por exemplo, facções locais com facções que atuam na fronteira, por exemplo, com o Peru e com a Colômbia. Quando chegou ao poder, em janeiro de 2019, o presidente Jair Bolsonaro prometia desenvolver a Amazônia, um território que, segundo ele, é ocupado por índios pobres em terras ricas.
O presidente mudou a direção da Fundação Nacional do Índio e pôs um pastor evangélico a cargo do Departamento de Tribos Isoladas da entidade, acusado por ativistas de ignorar os interesses destes povos. A base da FUNAI, situada às margens do rio Itaguaí, foi atacada a tiros em várias ocasiões nos últimos anos. O próprio Bruno Pereira, que, como licenciado da FUNAI, ajudava indígenas a se organizarem para defender seu território, havia sido ameaçado por madeireiros e garimpeiros que tentavam invadir terras protegidas. 3 anos atrás, Maxiel Pereira dos Santos, responsável de operações contra madeireiros e pescadores ilegais na FUNAI, foi assassinado na mesma região. E até hoje, nenhum suspeito foi denunciado ou preso. Procuradores do Ministério Público buscam reparação por parte da Volkswagen por acusações de escravidão e tortura durante a ditadura militar no Brasil. A montadora tinha uma fazenda de gado na Amazônia. O Ministério Público do Trabalho se mostrou confiante de que vai haver uma adequada reparação por parte da montadora Volkswagen ao fim da primeira audiência sobre as práticas de escravidão pelas quais a empresa é acusada de ter praticado no Brasil durante a ditadura militar. Procuradores apresentaram um dossiê de 90 páginas, com anos de atrocidades cometidas por gerentes da empresa e capatazes armados em uma fazenda de gado que a empresa tinha na Amazônia nas décadas de 1970 e 1980. E as condições em que eram encontradas na fazenda envolviam as características de trabalho escravo contemporâneo, uma vez os trabalhadores estavam submetidos à servidão por dívida, eram impedidos de sair da fazenda, senão depois do pagamento de suas dívidas, que eram contraídas com o empregador. A Volkswagen se comprometeu a apresentar uma resposta por escrito na próxima audiência em setembro. Entre as acusações estão supostas violações como tortura e assassinatos cometidos na fazenda Vale do Rio Cristalino, localizada no estado do Pará. E solicitou um prazo para que então pudesse fazer a análise dessa documentação e apresentar uma manifestação escrita que será encaminhada ao Ministério Público em setembro, bem como uma nova audiência que se realizará no mês de setembro. A Volkswagen tinha uma fazenda na Amazônia, devido a acordos de isenções de impostos e empréstimos com a ditadura para explorar e desenvolver a área. Práticas como essa eram comuns na região amazônica. E atenção, fumantes, o tabaco, além de fazer mal à saúde, causa também uma grande devastação ao meio ambiente. É o que informa um relatório da Organização Mundial da Saúde, OMS. O tabaco causa um impacto devastador sobre o planeta. Foi o que afirmou um relatório da Organização Mundial da Saúde. A indústria do tabaco sempre quer fazer uma lavagem verde e estão sentados a todas as mesas no momento, dizendo como são maravilhosos e o quanto contribuem para a solução da mudança climática. É tudo o contrário. Eles são os maiores poluentes que conhecemos e os resíduos que produzem são o segundo maior que temos na economia. O relatório Tabaco, Envenenar Nosso Planeta, aborda os impactos de todo o ciclo, desde o cultivo das plantas de tabaco à fabricação dos produtos, o consumo e o desperdício. 5% do desmatamento se deve ao crescimento do tabaco. Sobre os resíduos, vemos que 4,5 milhões de bitucas acabam nos rios, mares e oceanos a cada ano, contaminando cada um deles 100 litros de água. A OMS pediu que a indústria tabagista seja obrigada a prestar contas e pague pelas despesas com a limpeza dos resíduos. A agência da ONU indicou que os produtos do tabaco contêm cerca de 7.000 componentes químicos que se espalham no ambiente quando são descartados. O princípio de quem contamina paga significa que a indústria do tabaco deveria pagar realmente pela desordem que está criando. 200 milhões de dólares na Alemanha, 766 milhões na Índia, 2 bilhões e 600 milhões na China. E isso significaria que a indústria está pagando. Alguns países fazem isso muito bem, introduziram esses princípios, como a França, como vemos na África do Sul, na Nova Zelândia. Assim, cada vez mais países vão adotar isso. O relatório indica que a indústria do tabaco é responsável pela perda de 600 milhões de árvores a cada ano, já que o cultivo e a produção do tabaco usam
200 mil hectares de terra e 22 bilhões de toneladas de água anualmente. Também emite cerca de 84 milhões de toneladas de dióxido de carbono. Daqui a pouco, o grupo sul-coreano de K-pop mais famoso do mundo anuncia pausa na carreira. E da Escócia para o Rio de Janeiro, cariocas aderem à gaita de fole, instrumento musical pouco comum no Brasil. O RB Notícias vai para um rápido intervalo. A gente volta já.